Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de graduação em administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A disciplina é a disciplina de instituição do direito público e privado. Meu nome é Renata Nobre, eu sou professora dessa disciplina. Essa unidade é a unidade 4, nós vamos tratar da administração pública, portanto, essa unidade está subdividida em 3 aulas, sendo que na primeira aula nós vamos tratar dos conceitos, princípios e organização administrativa. Na segunda aula, a administração pública direta e indireta, e na terceira aula, nós vamos tratar dos servidores públicos e das novas tendências do direito público frente ao contexto brasileiro e internacional. O objetivo dessa unidade é conceituar a administração pública, compreender os princípios, a organização administrativa e compreender também o conceito aí dos servidores públicos, né, compreendendo as especificidades do servidor público. Antes da gente adentrar no conteúdo, é importante nós falarmos que, como nós temos estudado os pilares do Estado brasileiro no tocante à sua organização, agora é hora de nós compreendermos aí como que nossa ação ela é administrada. Então, para essa unidade, nós vamos dedicar à administração pública, e nós vamos começar compreendendo o conceito. Aí, em seguida, como eu falei, os princípios, e posteriormente essa divisão aí da administração pública direta e indireta, no momento em que você, estudante, estudará, compreenderá a questão das autarquias, das fundações, das empresas públicas, sociedade e economia mista. Nós vamos iniciar aí compreendendo o conceito. Então, quando a gente fala assim de administração pública, o que é administração pública? Nós podemos definir a administração pública como um conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que vão procurar satisfazer as necessidades da sociedade, tais como a educação, a cultura, a questão da segurança, da saúde, dentre outras. Em outras palavras, o que nós podemos falar da administração pública? Nós podemos falar que a administração pública ela é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, né? Em síntese, nós podemos defini-la como sendo um conjunto harmônico aí de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar de forma concreta, direta e imediatamente os fins desejados do Estado. Então, no slide aí nós colocamos, né, que a administração pública, por seu turno, ela pode ser definida objetivamente como uma atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve a consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Ou seja, o conceito de administração pública ele consiste na prestação de serviços públicos realizados de forma direta ou indireta por pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, sendo regulada aí pelo ramo do direito público. Já visto seu principal escopo ser a proteção e a garantia dos interesses da sociedade. Segundo a doutrina, por meio da doutrinadora Maria Zanella de Pietro, a administração pública ela pode ser classificada em sentido subjetivo, quanto aos entes que a compõem, e no sentido objetivo, ou seja, quanto à função que ela exerce. Antes da gente entrar nesse detalhe, é importante eu salientar aqui em síntese, né, que a administração pública tem como esse objetivo que trabalhar em favor ao interesse do público, né, a priori, e dos direitos e interesses dos cidadãos que administra. Ou seja, nessas duas atividades distintas, a superior de planejar e a inferior de executar, administrar significa não só prestar serviço, executá-lo como igualmente, né, com uma certa igualdade, mas dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo aí de obter resultado útil, né, e até em sentido vulgar, nós podemos falar, administrar quer dizer traçar um programa de ação e executá-lo. A própria Maria Zanella de Pietro, ela traz essa conceituação. E nós podemos falar, inclusive, que nessa perspectiva aí, da divisão proposta pela Maria Zanella de Pietro, ela traz no sentido
subjetivo, também denominado formal ou orgânico, sendo aquele que designa os entes que exercem a atividade administrativa e compõe e compreende também pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Aí esses agentes são incumbidos aí de exercer uma das funções em que se parte a atividade estatal, né, a função administrativa. Quando a gente traz essa questão do sentido objetivo, né, ou seja, material ou funcional, a administração pública, ela designa aí a natureza da atividade exercida por esses entes. Então, nesse sentido, a administração pública, ela é a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao poder executivo. Quando a gente fala do poder executivo, é sabido, né, que é um conjunto de órgãos organizados aí hierarquicamente entre si, em que o posto mais elevado cabe ao chefe do executivo, ou seja, o presidente, ao governador e ao prefeito. Então, sua estrutura fundamental está prevista aí na Constituição Federal, e sua implementação deve se fazer por lei, mas a sua atuação concreta, ela não se subordina a determinações externas, provindas da vontade dos ocupantes ou de outros poderes. Como função do poder executivo, está aí a administração e a conversão da lei em ato individual e concreto, ou seja, a vontade, ela decorre da lei, diz o fim a ser seguido pelo administrador. Nós vamos compreender, agora que nós já compreendemos aí um pouco o conceito da administração pública, nós vamos entender também, né, nesse sentido, que a administração pública, ela representa, né? Então, nós temos alguns princípios, quando a gente fala de administração pública, nós vamos ver alguns princípios que regem essa administração pública. Então, são princípios que estão lá exatamente para acompanhar a execução desses trabalhos que são desenvolvidos, né, por aqueles que estão à frente da administração pública. Então, nós temos aí o LIMP, né, a Constituição Federal, ela traz o LIMP. O que é o LIMP? O LIMP são as iniciais do princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são princípios constitucionais, né, eles estão previstos na nossa Constituição Federal, no seu artigo 37, e ele traz os seguintes apontamentos. Vamos ler agora o que está no slide. A administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, pessoal, o gestor público, ele deve ficar atento a alguns fundamentos que norteiam um bom desempenho de sua atividade, né, no setor público. E um dos fundamentos são os princípios, né? Esses 5 princípios são princípios básicos da administração pública, estão presentes no artigo 37, como visto, e eles condicionam o padrão que as organizações administrativas, elas devem seguir. Então, quando a gente traz aí a questão do princípio da legalidade, significa o quê? Que a administração pública, ela está sujeita aos princípios legais, ou seja, a lei, as normas administrativas que estão contidas aonde? Na Constituição. Então, nesse caso, só se é possível fazer o que a lei autoriza. Quando a administração pública, ela afasta-se ou se desvia da legalidade, ela é exposta à responsabilidade civil e criminal, conforme o caso. Então, dessa forma, a lei, ela acaba distribuindo a responsabilidade aos seus gestores, né, trazendo essa lógica para o cotidiano. Então, um administrador público, em um processo de licitação, por exemplo, ele deve proceder de maneira já estabelecida em lei e em hipótese alguma, de forma diferente. Todos os atos, pessoal, da administração pública, eles devem ser norteados e regulados pela lei, né, de modo que o agente público, ele deve respeitar os limites por ela traçados, além de agir de modo desinteressado, ou seja, impessoal, proporcionando a igualdade de tratamento para os indivíduos que se encontrem em situações idênticas. Quando eu venho falar da questão da impessoalidade, como o próprio nome diz, ela aborda tanto
a atuação pessoal, né, que vai objetivar a satisfação do interesse coletivo, quanto a própria administração pública. Esse princípio, gente, ele impõe ao gestor que só pratique o ato para o seu objetivo legal, vedando qualquer prática de ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão. Nós podemos citar como, por exemplo, aí a violação do princípio da impessoalidade, a exaltação do trabalho de um secretário de obra, por exemplo, na inauguração de uma obra, né? Ali a responsabilidade, se ele está como secretário de obra, ele tem que desenvolver esse trabalho. Eu não posso falar assim, vou pegar um dinheiro público e instalar uma academia ao ar livre e falar, esse trabalho é de fulano de tal. Não, é impessoal, o dinheiro é público. E ele tem obrigação legal, moral, de estar representando o povo, de desenvolver aquele trabalho. Então, vocês tenham compreendido aí nessa dimensão. Quando eu trato aí do princípio da moralidade, a moralidade, ela trata de obedecer não somente à lei jurídica, mas também à lei ética da instituição. Ou seja, o administrador público, ele precisa seguir alguns padrões que são éticos. A moralidade administrativa, junto à sua legalidade e adequação aos demais princípios, elas possuem pressupostos que, quando não são seguidos, tornam a atividade pública o quê? Legítima. Né? Então, assim, o gestor público que agir de forma contrária descumprirá a moralidade, como também o princípio da legalidade. Na política, por exemplo, um exemplo bem prático disso é a nomeação de parentes em cargos comissionados. Então, nós temos uma exceção, mas, assim, quando a gente fala da questão da regra, dessa questão da nomeação de parentes em cargos comissionados, nós vamos ver aí a figura do nepotismo. Né? Ela foge também da regularidade, da legalidade, principalmente naqueles casos excepcionais que estão estabelecidos em norma. Quando a gente traz aí da questão da publicidade, diz respeito à divulgação oficial do ato para conhecimento público. Então, o princípio da publicidade, ele é um requisito da eficácia e da moralidade. Todo ato administrativo, ele deve ser público, com exceção daqueles, né, que possuem sigilo, no caso, por exemplo, de segurança nacional, de investigação policial ou de interesse superior da administração, conforme a lei prevê. Né? Mas um tipo de informação que não pode ser divulgada são dados pessoais, por exemplo, de servidores públicos. Mas o restante, e o que não está previsto em lei, deve ser publicizado, né? Deve ter essa publicidade. E o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida de maneira perfeita, né, com rendimento funcional. A eficiência, ela exige o quê? Um resultado positivo para o serviço público e também um atendimento satisfatório em tempo razoável. Então, gente, conhecer esses princípios que norteiam aí a administração pública, essa gestão pública, ela é essencial para pôr em prática uma administração pública o quê? Íntegra, efetiva, transparente, mais próxima da sociedade. No entanto, isso não é tudo, né? Após estar fundamentado aí nos pilares estabelecidos por esses princípios, o gestor também ele precisa ficar atento às novas tecnologias e procedimentos que vão facilitar cada vez mais a sua gestão de forma segura. Né? Então, nós temos que atentar aí para esses critérios com vista a atender às leis que norteiam a transparência pública, porque elas são fundamentais. Um bom começo disso é essa questão de seguir, né, esses princípios públicos que norteiam aí todo o trabalho da gestão. O nosso próximo passo, a nossa próxima aula, nós vamos dar um enfoque a compreender um pouco essa divisão da administração pública. Vamos lá para a nossa próxima aula.